Hoje nós vamos falar sobre albinismo, que é uma desordem genética e que causa um defeito na produção de melanina, que é o pigmento que dá cor à pele, cabelos e olhos. Essa é a definição da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom, e para a gente entender melhor o que causa essa alteração genética, nós convidamos aqui a dermatologista Beatriz Maia, que nós vamos conversar a partir de agora com ela. Boa tarde, doutora. Boa Tudo tarde, bem? Tudo bom? Seja muito bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Obrigada, muito obrigada. A gente é que agradece, viu? Olha, eu dei uma estudadinha um pouquinho no tema, né, para a gente tentar falar sobre o que é o albinismo. E a gente pegou essa definição da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mas eu gostaria que a senhora explicasse melhor para a gente o que causa o albinismo? O que determina que uma pessoa vai ser albina ou não? Tá. Então, o albinismo é um grupo de distúrbios genéticos que caracteriza-se por uma diluição pigmentar, que pode ser parcial ou total, do pigmento de melanina na célula, que é o melanócito da pele, dos olhos e do cabelo, tá? Então, para você falar que o paciente é albino, ele precisa necessariamente ter alteração ocular. Né? E como é que é essa alteração ocular, doutora? O paciente ele pode chegar até a cegueira, né? Ele vai ter nistagmo, o que é isso? Nistagmo é quando os olhos tremem bem rápido, nistagmo. O globo ocular ele não fica paradinho, por né? Por causa da ausência da melanina. Certo. Nistagmo, fotofobia, que é o quê? É uma aversão à luz, o paciente não consegue, né, conviver com a claridade. Uhum. Ele tem uma visão noturna prejudicada, ele não consegue enxergar bem à noite. E são vários problemas oculares, podendo chegar até a cegueira. O albinismo, o óculo cutâneo, ele é classificado em 4 tipos: tipo 1, tipo 2, 3 e 4. O óculo cutâneo, ou seja, que ele tem essa questão da falta de pigmentação na pele e também nos olhos? Nos olhos, porque existe o albinismo só ocular. Tá? Só do olho? Só do olho. Mas existe o albinismo só da pele? Não, por quê? Porque se for da pele, a gente tem outras despigmentações, doenças como vitiligo, você está entendendo? Piebaldismo. Então, a gente, para falar em albino, o paciente ele tem que ter o comprometimento da visão. E como que vem o albinismo? É hereditário? Como que determina que essa pessoa vai ser albina ou não? Tá, o albinismo é uma doença genética, como eu falei, então ela tem uma herança recessiva, então o pai tem, alguém da família, né, não tem como você nascer se ninguém na família tem esse gene. Por exemplo, se o avô for albino e os pais não forem albinos, mas ele pode, o neto pode se nascer? Se a outra mãe, se a família do outro lado tiver, pode sim, porque é uma herança recessiva. Precisa ter tanto no pai quanto na mãe? Recessiva, pode ser um ou outro, mas tem que ter a herança recessiva. Não é que os dois tenham que ter, mas tem que ter recessivo, certo? Então, assim, antes de tudo, eu acho que é importante a gente falar da melanina, porque a gente está falando de albinismo e falando em melanina, mas o que é a melanina, né? A melanina é um pigmento que, além de dar proteção para a nossa pele, ela também está presente no sistema nervoso central, nos olhos, no ouvido e nas mucosas. Na vida intraútero, ainda assim, no primeiro trimestre, o que acontece? Células migram para a derme, lá se modificam em melanoblastos, posteriormente em melanócitos. Pronto. Essa célula que está na junção dermoepidérmica, está no olho, está no cabelo, é o que vai produzir a melanina. Então, a melanina está aqui na nossa pele. O paciente albino, ele tem um déficit parcial ou total. Por quê? Porque o albino não é só aquela pessoa que a gente vê branco, leitosa, do cabelo branco, do olho azulado para o cinza. Não, o ruivo é um tipo de albinismo. Entendeu? É por isso que eu estou falando que existem 4 tipos óculo cutâneo. O 1A é o pior, que o paciente realmente tem ausência completa do pigmento. E aí não é só uma questão estética, é uma questão de proteção da pele também. Claro, o paciente que ele não tem a melanina, ele está bem mais exposto ao câncer de pele.
certo? Então, ele tem que ser mantido fora do contato com o sol. Por quê? O que a melanina faz? Quando a gente vai lá para o sol tentar se bronzear, ficar com aquela marquinha, nada mais é que uma resposta àquela agressão. O nosso corpo está respondendo. O melanócito, que é a célula, começa a produzir o pigmento, que vai lá no DNA e faz como se fosse um chapeuzinho no DNA. Então, ele protege o DNA da célula para que isso não venha surgir um câncer de pele. Então, quando a gente fica com a pele bronzeada, é uma proteção do nosso DNA? Sim. Para evitar uma agressão ao nosso Sem DNA? Dúvidas, é isso, doutora? É isso. Certo. É isso. Então, não existe bronzeamento saudável, né? Então, a pessoa que tem albinismo, ela não tem essa proteção. Dependendo do tipo. Certo, desse tipo mais forte, vamos dizer assim. Isso. Então, ele não tem nenhum tipo de proteção. Então, todo o sol que ele pode pegar na pele já pode interferir diretamente, não é isso? Diretamente no surgimento do câncer de pele. Tá, doutora Beatriz, deixa eu só conversar aqui com os nossos telespectadores. Certo. Olha, vocês podem participar aqui dessa conversa, tá? Com a doutora Beatriz Maia, que é dermatologista. Só mandar sua pergunta para a gente. Tá aí, olha, no nosso WhatsApp, 869-9927-0783, tá bom? A gente está aguardando aqui a sua dúvida, a sua pergunta aqui para a doutora Beatriz. Então, vamos lá, doutora. Vamos continuar com a nossa aulinha aqui. Vamos, sim. E aí tem esse que é o mais forte. Aí depois desse, qual outro tipo? Aí temos o tipo 1, que é um A e um B. Um A é esse pior de todos, que é aquele paciente que vai nascer, como eu falei, com a cor branco leitosa. A visão, às vezes, pode ser até cego, pode chegar a cegueira, esse tipo. Aí o 1B, o paciente já tem, sim, um pouco de melanina, né? Ele consegue produzir alguma coisa lá para a primeira ou segunda década, tá? E isso é por quê, gente? De vida, né? De 10 aos 20 anos. E às vezes o cabelo deles fica meio louro. Não é porque produziu melanina, por exemplo, é porque houve uma oxidação lá da queratina e aí ficou amarelado. Porque do tipo 1 mesmo, ele não produz nada, zero, né? Ele não produz exatamente nada. A frequência é de 1 para 20 mil, então é bem raro, não é uma coisa que a gente vê sempre. E o paciente ele vai ser acompanhado tanto pelo oftalmologista como pelo dermato, né? O que é importante? O que é que nós dermatologistas orientamos? O paciente não pode ser exposto ao sol, o paciente precisa usar filtro solar. A gente tem, inclusive, já uma cartelinha indicando tudo isso. Mas antes disso, doutora, já tem uma pergunta aqui. Olha, o pessoal aqui é super rápido. Quando a gente pede pergunta, eles já mandam logo. Olha aí, da Osana, do bairro Aeroporto. Por que a cor dos olhos mudam de cor de acordo com a mudança de clima e humor da pessoa? Eu não sei se isso tem a ver com o nosso tema aqui, Não. É porque, assim, como ele não tem a melanina no cristal, lá no olho, né? Então, às vezes, ele fica mais pro azulado, mais pro cinza. Não é uma coisa definida muito por Mas essa pergunta da Osana, acho que vai mais para um oftalmologista, mas é até uma dúvida minha também. Às vezes a pessoa tem... Eu noto, o meu olho, quando eu vou eu pego mais sol, assim, vou pra praia, eu noto que ele fica um castanho mais claro. Depois eu vou até tirar essa dúvida aí, mas acho que tem que ser com o oftalmologista. Né? Mas em relação ao albinismo é isso. É porque como não tem o pigmento, de acordo com a refração, ele pode mudar, não é? Então vamos lá. Coloca a cartela aí, por favor, sobre a proteção e cuidados aí, os cuidados que a pessoa deve ter em relação a quem tem albinismo. Então, usar chapéus e acessórios que protejam a cabeça dos raios solares, é isso, doutora? Sim, com certeza. Usar roupas que protejam a pele, principalmente aquelas blusas com proteção, né? Sim. Aquelas blusas próprias para isso. Blusa de manga comprida, né? Isso, camisa de manga comprida. Isso. Utilizar óculos escuros por quê, doutora? Para proteger o olho, né? Porque não tem a pigmentação. E passar filtro solar de FPS 30 ou mais antes de sair de casa? Sempre. Gente, o paciente que tem albinismo, ele evolui com muitas ceratoses actínicas, que é uma lesão pré-câncer, né? CBC, SEC, então ele jamais... São doenças ruins, né? Que você está falando aí, mas a gente não... Tudo são lesões que podem evoluir para o câncer, o carcinoma espinocelular. Então, eu tive um paciente que era albino e trabalhava na lavoura.
Não tem como, isso não é compatível, né? A gente tem que afastar esse paciente, porque ele não pode ficar exposto ao sol. Ele não tem a proteção que é a nossa melanina, que é produzida desde o nascimento. A gente já nasce com a nossa cor, mais ou menos. Claro que muda um pouquinho de acordo com a sua exposição solar, com a sua vida, mas a gente já nasce, isso é intraútero. É tanto que o albino, ele já nasce também sem a cor dele, né? Ele não adquire isso com o tempo, não, né? adquire. Já nasce já com é um defeito na fábrica, né? É uma enzima, geralmente a tirosinase, que está lá em falta. Ele tem a célula, ele tem o melanócito direitinho, mas não funciona. Tipo numa fábrica de um carro, por exemplo, alguém vai lá, coloca uma porta, o outro coloca o motor, e é isso que não consegue funcionar. Essa célula dele, ela não consegue posicionar a cascata para chegar no produto final, que é a melanina, né? Então, assim, ele até tem a célula, mas não consegue realizar. E a pessoa que tem albinismo, seja o grau mais forte, ou que não produz de jeito nenhum melatonina, ou que produz, mas uma quantidade pequena, ele precisa tomar esses cuidados, realmente evitar ao máximo de se expor ao sol? Sim, e aí, de acordo com o grau, vai ser um cuidado maior ou menor, né? Na verdade, todos nós temos que ter esse cuidado. Mas, assim, o ruivo, às vezes a gente esquece que o ruivo é classificado como albinismo álcool cutâneo tipo 3, né? E ele você vê que ele tem mais efélios, ele tem mais aquelas manchinhas. Doutora, na pele, e deve fazer a reposição de vitamina, por exemplo, já que não pode pegar o sol? Vai depender de como esteja, né? Porque necessariamente quem não se expõe diretamente ao sol vai sempre necessitar. Isso ele vai controlar com o médico, laboratorialmente e tudo. Ok, a gente já tem pergunta aqui. Vamos lá, pode soltar a pergunta. Olha, boa tarde. Minha mãe tem 80 anos, é albina e mora em Pedro II. Gostaria de saber se ela poderia morar em Teresina. Olha aí a mãe dela. Da Lucivânia, não é isso? Bairro Esplanada. Claro, Lucivânia, claro que ela pode morar em Teresina. Ela vai precisar de cuidados como em qualquer lugar que ela for morar. Você vai evitar que ela saia ao sol em horários, né, de pico, ela vai sempre usar filtro solar, você vai sempre colocar um chapéu nela quando ela precisar se expor ao sol. Então, são cuidados que não impedem a pessoa de morar num lugar mais quente ou mais frio, né? Hoje, com a tecnologia, com o uso dessas roupas que têm fotoproteção, a gente consegue se adaptar. É importante que procure tanto o chapéu e as roupas, elas devem ter essa fotoproteção, né? E o filtro solar, né, gente? O filtro solar é essencial. E, assim, é passar e repassar. Porque tem gente que aplica 7 da manhã, acha que está protegido até 3 da tarde. Ou então que aplica já no meio vai para a praia, por exemplo. Já aplica lá na praia. Lá na praia. Demora um tempinho para poder absorver, né? Sim. Tá joia, então, doutora Beatriz Maia. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, foi um prazer. Prazer todo meu. Muito simpática. Obrigada.